Olá, crianças, vamos para a nossa última aula de hoje, né? Que é a aula de História do dia 21 de junho, a apostilinha do terceiro bimestre, tá? As páginas é 236, 237, 238 e 239. São 4 folhinhas de atividades, mas é pouquíssima coisa para fazer, tá? Nós vamos falar, criança, hoje sobre as profissões que são, né, exercidas pelas mulheres atualmente, tá? Nós estamos já há um tempinho falando sobre, né, profissões, sobre trabalho, e hoje vamos falar sobre, né, como que as mulheres conseguiram, né, hoje ter essa liberdade de escolha de trabalho, tá? Porque antigamente as coisas eram bem diferentes, as mulheres, né, muitos anos atrás não podiam trabalhar, ficavam só, né, na casa cuidando da casa, dos afazeres das casas, dos filhos. E com o passar dos anos, né, elas tiveram a liberdade de trabalhar, né, em diferentes tipos de trabalho. Antigamente, crianças, para vocês terem uma noção, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, começaram a trabalhar, então tinha separação. Tinha trabalho que era só para homem e trabalho só para mulher. Hoje as coisas já mudaram muito mais. Hoje a pessoa trabalha naquilo que ela quer, né? Naquilo que ela tem vontade de trabalhar, né? Aquilo que ela sabe fazer. Então hoje não tem mais um trabalho de homem e um trabalho que é só para mulher, tá? Mas tudo isso aconteceu aos poucos, durante anos e anos, para que chegasse até os dias atuais, tá? Então eu vou ler um textinho que tem aqui para vocês na página 236. Antigamente, as mulheres consideradas ricas ou de classe social mais elevadas, né, que tinham dinheiro, eram criadas para serem boas donas de casas. Sua função era criar os filhos e cuidar das tarefas domésticas, enquanto os homens saíam para trabalhar, né? Isso aí está escrito que só as mulheres mais ricas, mas na época não é só as mulheres ricas, não, todas elas, né? Ficavam na casa cuidando da casa e os maridos que saíam para trabalhar. Hoje em dia é bem diferente, né, crianças? Hoje em dia tanto o pai de vocês, a mãe sai para trabalhar, ou às vezes em algum momento algum deles deixa de trabalhar devido, né, à situação do nosso país, tá? Hoje em dia o emprego está mais difícil. Hoje, boa parte das mulheres estuda e adquire uma profissão, muitas vezes a mesma que antes era exercida somente por homens. Escreva o nome de uma profissão que você conhece. Depois informe o nome da profissão que você escolheu para seus colegas e para o professor. Anote no caderno o nome da profissão que seus colegas informaram. Bom, quem tiver na online vai dar para fazer toda essa parte. Quem não tiver vai escrever o nome aí de uma, duas ou máximo 5 profissões que vocês, né, gostem, que vocês conhecem, ou é profissão da família de vocês, de alguém conhecido, tá bom? Ao lado, na página 237, tem um desenho aí, né, que é da Rede Cultura. Assiste com seu professor e com os colegas a história de duas mulheres extremamente importantes para a sociedade, para a ciência. Eu não consegui baixar esse vídeo para estar colocando na aula aqui por direitos autorais, mas eu vou pôr o link para vocês no grupo para vocês assistirem, tá? O seu professor irá exibir o vídeo Mulheres Revolucionárias, que conta a história de duas mulheres, Margaret Hamilton e Antonieta de Barros. A primeira, uma grande cientista da computação e da engenharia de software, né? Então a primeira, ela não é brasileira, tá? Ela foi uma pessoa muito importante na história né, em relação ao espaço. Se ela não tivesse trabalhado no lugar, ia demorar muito tempo, né? Ou não sei se ia conseguir. Ela que, né, elaborou os códigos para a nave pousar na Lua. Não sei se vocês conhecem a história do Apollo 11, que foi um foguete, né, que foi lançado aqui do planeta Terra. Então foi a primeira vez que o homem pisou na Lua. Quando o homem pisou na Lua, foram 2 homens, né, que desceram até a Lua. Pra você ter uma noção, ela que, né, se não fosse ela, jamais eles teriam pisado. Só foram homens, né? Então primeiro foram 2 homens que pisou na Lua. Mas se não fosse ela, jamais eles tinham conseguido pisar. Porque ela que inventou toda essa parte aí de computação para que o foguete conseguisse sair, né, do planeta Terra e pousasse na Lua. A segunda
A segunda mulher já é uma mulher brasileira, foi a primeira deputada estadual negra do país e a primeira deputada federal mulher, né? Então, em termos da política, criança, há muitos anos atrás, as mulheres não podiam, né, ser candidata a prefeita, vereador, presidente, deputado. Hoje em dia pode, né? A pessoa consegue até eleger, mas na época dela estava começando as mulheres ter mais direitos. E daí, quando ela quis se tornar, né, uma candidata, todo mundo dava risada dela, falava que ela nem conseguia, que isso não era trabalho de mulher. Mas no final ela ganhou, ela se tornou a primeira, né, deputada estadual aqui do Brasil, né, mostrando que as mulheres têm força sim, né, mulheres e homens têm direitos e deveres iguais, né, todos eles têm o direito de ter uma profissão, tem que seguir regras também, tanto homem quanto mulher, né, então tá mostrando aí que nós temos capacidade sim de exercer a profissão que queremos, assim como os homens também. Converse com seus colegas e com o professor sobre por que a trajetória de vida dessas duas mulheres são extremamente importantes. São extremamente importantes, crianças, porque se não fosse elas, se não fosse a Margarete, o homem não tinha, né, naquele ano, descido a Lua, né? O foguete não tinha sido lançado aqui da Terra para chegar na Lua. Se não fosse ela que fizesse a programação aí dos códigos para o foguete ir e voltar, né? E se não fosse também a primeira deputada, né? Ela não lutar pelos direitos, talvez nós hoje não tivéssemos, né? Presidente feminino, mulher, vereadora, né? Que daí é uma mulher, prefeito, né? Prefeita, uma mulher. Então aí mostra as lutas das mulheres para conseguir o seu direito de escolha na profissão, tá? A foto abaixo é dessa mulher que, né, ajudou um homem a chegar até a Lua, Margaret Hamilton. Elaborou o plano de voo da primeira nave a pousar na Lua. Para vocês terem uma noção, em 2024, daqui 2 anos, vai ter de novo o pouso na Lua. E dessa vez vai uma mulher. Dessa vez vai eu não sei a quantidade, mas sei que dessa vez vai ter uma astronauta, uma mulher que vai pisar na Lua, vai ser a primeira mulher a pisar na Lua. Então vocês estão vendo como que leva anos, né, muitos anos para as mulheres terem aí os seus direitos garantidos, né? Então, mas é importante que tenha essa luta, né? Porque homens e mulheres todos eles têm capacidade de estar tendo o emprego que quiser. Só que quiser, mas tem que estudar, né, criança? Não consegue. Tem que estudar, se esforçar. Bom, criança, na página 238 tem essa imagem dessas duas mulheres, então, né, que fala lá no vídeo que eu vou postar para vocês assistirem. A Margarete e a Antonieta, né? Observe as fotografias de Margarete, Hamilton e Antonieta de Barros e depois converse com seu professor e com seus colegas sobre como elas ajudaram a sociedade a melhorar, né? Então, elas ajudaram aí. Se não fosse elas, muitas coisas não teriam acontecido. Então elas colaboraram muito para que as coisas evoluíssem e que, né, todos tivessem direitos aí, os direitos garantidos. Margarete e Antonieta exerceram profissões que eram consideradas exclusivamente masculinas do homem. Assim, elas conseguiram combater o preconceito da época, mostrando que as mulheres podem exercer as profissões que quiserem. Existem muitas mulheres brasileiras que ajudaram a transformar a sociedade por meio da sua atuação profissional. Observe as imagens. Aqui temos várias imagens, né, das mulheres que lutaram pelos direitos aqui no Brasil, são várias delas. E até hoje em dia, né, temos aí muitas mulheres que estão lutando pelo direito. Mas hoje em dia muitas coisas melhoraram, né, e com o tempo vai melhorar mais. Mas hoje nós temos mais nossos direitos garantidos. Converse com seu professor e com colegas sobre mulheres próximas a você e as profissões que elas exercem. Depois responda à pergunta: existe profissão que as mulheres não podem exercer? Justifique sua resposta. Vocês, crianças, acham que tem alguma profissão que não serve para a mulher? Que a mulher não pode trabalhar naquilo? Né? Pense um pouquinho. Né? Hoje, tanto mulher e homem, desde que eles se esforcem, estudem, eles podem exercer a profissão que quiser, né? Também não posso querer exercer uma profissão e ir lá e fazer, né? Primeiro tem que estudar, tem que se esforçar, não é assim, né?
Mas a pessoa hoje em dia tem os direitos iguais de exercer a profissão, né? Tanto homem quanto mulher. Na parte de baixo da página 239, complete a frase. Todo mundo pode ser o que quer, né? Com uma profissão que antes você achava que era só masculina ou só feminina, mas que agora você sabe que pode ser exercida por qualquer pessoa. Depois, crie um desenho da profissão escolhida. Compartilhe com o seu colega e com o professor o desenho feito. E explique por que você escolheu a profissão. Né? Aí é uma profissão que você quer, tá? Então, não importa se você é menina ou menino. Quando você ficar adulto, quando se tornar, né, uma pessoa adulta, você pode exercer aí a profissão que quiser. Desde que, né, se esforce para ter aquela profissão. Tá bom, criança? Então, a aula de hoje foi, né, com o objetivo de falar para vocês que vocês podem ter a profissão que querem, desde que se esforçam, né? Dependente de ser menina ou menino. Hoje em dia não tem profissão que é só para homem ou profissão que é só para mulher, tá? Antigamente sim, hoje não. Hoje todo mundo tem os direitos e deveres iguais, tá bom? Bom, terminamos a nossa aula. Tenha aí um bom dia.